Olá, tudo bem? É um prazer te receber aqui. Eu me chamo André Leandro, sou presidente da AC Jogos Paraná e estou aqui com o Gustavo Russi, do Sebrae. E nós vamos falar sobre a trilha de desenvolvimento de jogos aqui do Paraná. Gustavo, eu acho que o primeiro passo é quem está nos assistindo entender um pouquinho do que é a trilha e por que ela está acontecendo. Legal, né? Olá, tudo bem? Tudo bem a todos? Eu me chamo Gustavo Russi, eu sou gestor de games do Sebrae Paraná. Esse é um desafio novo aqui do Sebrae Paraná e em parceria com a C Jogos aqui a gente vai desenvolver essa trilha. A ideia dessa trilha é a gente trazer capacitação, formalização, estruturar os estúdios do Paraná, para que eles sejam mais competitivos, não só no Brasil como no mundo, né. Sabemos que somos muito fortes nesse meio, o Brasil tem alguns estúdios muito renomados e sabemos que o Paraná também possui grandes, desenvolvedores, empresas, estúdios que trabalham nesse sentido e a gente viu uma oportunidade do setor para a gente trazer para próximo do Sebrae. Como todos sabem, o Sebrae apoia o micro e pequeno empreendedor e nós estamos aqui para apoiá-los, né? A C Jogos está fazendo um trabalho muito legal de trazer esse pessoal próximo. O Sebrae vai trazer a parte da gestão como um todo e a técnica vai ficar com vocês. Esse jogo vai ser muito bacana. O que eu achei interessante é que durante toda a construção a gente trocou muita figurinha. A Sim. gente bateu muito papo, a gente definiu nomes, conteúdos, e o mais importante de tudo é que o cara que vai fazer esse treinamento, né, o estúdio que vai fazer esse treinamento também, ele vai ter 90% das aulas presenciais, ou seja, ele vai estar ali com o desenvolvedor, com pessoas que já atuam no mercado, o que para muitos é sonho, né? Tem muita gente que de repente só abriu um MEI, tá com dois, três amigos ali, e ainda não entendeu o tamanho dessa indústria. Sim. E a trilha, eu acho que ela vai preparar nesse sentido. Mas esse tipo de projeto, ele já aconteceu em outros estados. Sim, ele já acontece em São Paulo e no Rio Grande do Sul também. O Sebrae Nacional ele tem essa pauta de setor de games, ele já trabalha com o setor de games, já vai fazer alguns 2 anos, que o Sebrae Nacional olha para o games como um setor específico, assim como olha startups, assim como olha indústria, turismo, e aqui no Paraná a gente está começando essa caminhada. E então a gente olhou, a gente fez um network com o pessoal do Rio Grande do Sul, entendi um pouquinho como que eles trabalharam lá, eles estão desde 2018 trabalhando, eles são referências dentro do Sebrae Nacional, a gente vai trazer algumas expertises deles também daqui, a gente já conversou muito sobre isso, né, Sim. e então a nossa ideia é que a gente vire assim como eles uma potência, a gente tem toda a possibilidade, somos ali um estado muito forte nesse sentido e a gente tem muita capacidade para isso, né. E trazendo um pouquinho do que você trouxe da trilha, ela sendo presencial, ela acaba sendo muito mais mão na massa, né. Olho no olho, é aquela dúvida, obviamente vão ter alguns workshops ali, a gente chama de workshops, mas, Uhum. que vão ser, onlines pela dificuldade de translado do mentor, mas a ideia é que ela seja muito mais construtiva, né, que a coisa caminhe de uma maneira mais fluida, para que os participantes tenham isso, muito mais seguros, né. Porque quando você faz um negócio muito expositivo, a pessoa acaba perdendo um pouco o foco no meio do Uhum. caminho, e a ideia é que não seja essa. Vai ser uma trilha densa, porque começamos com um encontro por semana, e já em setembro a gente já começa com 2 encontros, semanalmente, de 1h30, 2 horas, então a coisa vai entrar num volume grande. As pessoas que se tiverem interesses vão ter que estar muito bem apoiadas, né, e a fim de trabalhar, porque vai ser Sim, trabalho, né. mas eu acho que é importante para que as pessoas entendam que assim, o trabalho dá trabalho, Com né? certeza. O resultado dá trabalho, Sim. né? E as coisas não caem do céu. Não. Então, acho que a pessoa que sonha, a pessoa que acredita, ela realmente vai se empenhar nisso. Porque, Sim. veja, imagine que o estúdio ele vai sair com um portfólio, ele vai sair de lá com uma planilha financeira pronta para meses, ele vai sair com GDD, ele vai sair entendendo como que vai fazer um pitch,
e já vai deixar um pitch gravado para ele poder treinar. Sim. Ou seja, esse cara, quando ele chegar no ano que vem num evento do porte da Gamescom, por exemplo, que nós estávamos lá, com certeza. ele vai conseguir apresentar um pitch e quem sabe até já conseguir ali um grande investimento. Com certeza. E é um mercado que tem muito dinheiro na mesa, né? A gente participou da Gamescom, a gente conversou muito sobre isso. Tem muito dinheiro na mesa. A gente só precisa direcionar os nossos estúdios, os nossos desenvolvedores de jogos, para que eles entendam como que eles têm que fazer. E acho que esse é o momento que entra a ser jogos e o Sebrae, né, para a gente poder ajudar efetivamente. A gente está aqui como apoio. Queremos que, como o Sebrae sempre faz, apoiar o pequeno empreendedor para a gente olhar daqui 2, 3 anos e a coisa caminhar, né? Sim. Voar. E o interessante é assim, quando nós conversamos a primeira vez, nós falamos assim, poxa, a gente não precisa hoje trazer todo mundo de fora para cá. Sim. Então, a gente comentou sobre 90% ser presencial. E praticamente esses 90% dos oficineiros ou dos mentores, eles são do Paraná. Isso é muito bom. Né? E quando você trouxe para mim isso, eu falei, André, para mim essa é a virada de chave. Porque para mostrar que existem bons profissionais dentro do setor e que vão apoiar os que estão no início. Exatamente. E eu achei isso fantástico. Eu achei fantástico. Quando você trouxe para mim, não precisamos trazer de fora, vamos usar o que a gente tem. E vocês, como associação, têm muito contato. Quando você trouxe os nomes, a gente falou, é isso aqui que a gente precisa. É para onde a gente tem que ir. E você que está em casa está curioso, nós vamos ter Gustavo Dort, da Cocu, que é uma das maiores empresas de games do mundo, o Douglas Coelho, que também é diretor de arte na Cocu, nós vamos ter o Julian, da Pulsatrix, né, que eu acho que dispensa apresentações aí, o Fobia e o Ayla são 2 grandes sucessos, inclusive já ganharam prêmio de melhor jogo brasileiro em 2 edições da Gamescom. A gente vai estar com o pessoal da Nuntius, né, que o Velberan, além de ser um grande produtor de conteúdo digital, também é sócio da Nuntius, que é hoje uma publisher que tem mais de 30 jogos publicados no Brasil e no mundo, estão levando porte. Então, o cara ele vai entender não só como funcionam as publishers, mas como funcionam os estúdios. Perfeito. Ele vai entender sobre rotas alternativas. Ótimo. A gente vai contar com o apoio do Estúdio Riachuelo para fazer o treinamento sobre editais. Isso é importantíssimo, né? E isso é uma outra jogada que a gente vai trabalhar, e a gente já conversou muito sobre como incentivar a prefeitura, o estado a ter mais editais de fomento para games. E mais recursos. Principalmente mais recursos, né? Então a gente está iniciando a sementinha. E isso aqui vai dar... Eu tenho certeza que se a gente levar do jeito que a gente está pensando, a coisa vai crescer de uma forma extraordinária. E o que eu acho interessante, assim, eu vejo muita gente criticando ali, a prefeitura colocou um edital aqui para gente de 100 mil, 300 mil reais, enquanto a Petrobras está lá com um edital de 1 milhão. A gente precisa entender que antes de ter a associação e antes de termos esse apoio com o Sebrae, esse movimento não existia. Perfeito. Então, o esforço da prefeitura, ele já quer dizer muito. Agora, cabe a gente mostrar que existe. Exato. Existe mercado. Eu fui numa reunião lá no Fundo de Cultura que a galera falou assim, pô, como é que o mercado de quadrinho está com mais recurso do que o mercado de games? E eu sei a resposta. Né? A Gibitec existe há muito tempo Muitos aqui anos. em Curitiba. Sim. E sempre entregou resultado Exato. também, principalmente cultural. Perfeito. E também é importante, a gente não pode matar esse mercado do quadrinho. Agora, se posicionar. O nosso mercado, ele precisa crescer. Exato. Mas tem de 100 mil, de 50 mil? Então vamos fazer com que... Vamos fazer com os nossos estúdios cheguem e acessem isso. Não adianta reclamar que é só 25 mil, que é só 50 mil. Você já acessou? Ah, não, é pouco. Mas é pouco. Se não tem nada para 50 mil, já é uma ajuda. E aí, assim, não, opa, teve acesso, teve 5, teve 10, teve 20, pô, a gente vai ter que aumentar vai ter que aumentar o recurso. E principalmente, durante a trilha, a gente vai conscientizar todo mundo sobre a qualidade das entregas. Perfeito. Porque não é porque você tem pouco recurso que você precisa fazer de qualquer jeito. Porque se você faz uma entrega extremamente boa,
E aquilo ali gera um nível de repercussão. E veja, a gente está falando de 50 mil para fazer uma demo. Quer Sim. dizer, se você faz uma demo muito bem feita, com 50 mil, é muito mais fácil de você conseguir um investimento alto para você levar seu jogo para frente. Agora, quando você entrega algo muito bom, automaticamente os fundos de cultura, quem cuida lá, vai olhar e vai falar assim, cara, imagina se a gente aumentar o recurso dessa galera. É O isso que aí. que não vai sair daqui de Curitiba? É isso aí. E é assim que funciona. Eu vejo muito. Eu fiquei por 2 anos e meio trabalhando com as startups. O trabalho também, não foi de ontem. Eles tiveram que ralar. E hoje eles estão bem posicionados. Agora, estou dentro de games, olho muito focado para isso e a gente tem que se posicionar. A gente não tem um posicionamento forte ainda. Isso, André, a gente vai ser muito forte. com certeza. Então, assim, a gente tem muita qualidade. A gente vem conversando, eu venho conhecendo esse mundo também, que para mim é novo. Vocês têm me ajudado muito. O Sebrae apoiando nesse sentido, mas a C Jogos trazendo muito conhecimento para dentro do Sebrae. Então, assim, eu creio que eu vou te dar aí 5 a 7 anos, a gente já vai ter algumas coisas diferentes Não, aí. e eu não tenho dúvida disso. E é muito importante essa troca. Com certeza. O Sebrae, ele nos levou para dentro do Conecta, que é um evento de startups Perfeito. do Sebrae, e é importante para o produtor de jogo. A gente estava, se eu não me engano, com 6 jogos 6 lá, jogos. inclusive um de VR. Sim, Né? eu vi lá, eu joguei depois. E aí tinha uma galera falando assim, pô, mas aqui no Paraná produzem VR, quer dizer, então vocês estão movimentando todo um cenário voltado para startups e investidores e aos poucos nós estamos colocando os games para essa galera Entrando. como solução. Perfeito. Porque hoje o mercado também precisa se gamificar. É isso. Eu ia falar, o mercado não é o games puramente. Ele trabalha dentro da indústria. Ele trabalha dentro do turismo. Ele trabalha dentro da biotecnologia. Ele pode circular por todos esses meios. E o Uhum. Sebrae trabalha com todos esses setores. Então, lógico, tem o jogo puramente de console, mobile e tudo mais, mas tem a gamificação da própria Game Escola, que onde Sim. você, né, onde você... E é interessante, Então- eu conheci um cara lá no Conecta, agora eu não vou lembrar o nome da empresa, se eu não me engano o nome dele é Eros. E ele falou, cara, eu tenho um projeto aqui, ele dá treinamento, Uhum, tá? Com equipamento virtual. uhum. Se eu não me engano, ele tá dando alguns treinamentos virtuais para New Holland e tal. E ele falou, André, eu assim, apanhei muito para conseguir quem construísse esses cockpits para mim, porque Sim. até eu acertar em quem fazia o cockpit, imagina, o cara entrar dentro de um caminhão para simular, para depois ele pegar de um caminhão, de um trator. E aí eu falei, né? Você comentou da Game Escola, eu falei, pô, na Game Escola nós temos um parceiro grande que é a GT Concept. Ele falou, então, cara, eu demorei tanto até achar a GT Concept. Aí você vê como o mercado, ele também, ele junta as pessoas. Perfeito. Né? E a GT Concept hoje, com sede aqui no Paraná e em São Paulo, está atendendo esse cara ali dentro do Conecta. E quando eu falo com os desenvolvedores de jogos, eu falo assim, olha, gente, muitas vezes a gente reclama de recurso, mas a gente não vai atrás de onde ele está. Perfeito. Porque um investidor pode olhar aquele jogo de VR, Sim, que estava lá, ele era o Dr. Galaxy. Então era um jogo voltado de uma maneira bem humorada para medicina, Isso. com alguma influência de Rick and Morty e tal. Mas por isso que eu fui na convenção de saúde depois, Sim. porque uma senhora falou assim, cara, isso aqui para dentro da área da medicina Você entendeu? é surreal. Olha as conexões. Exatamente. Eu sempre falo, se você não está no local, como é que você vai ter a conexão? Por isso que eu digo, o setor de games, ele é muito próspero. A gente precisa tirar o pessoal de dentro da casinha, literalmente, e fazer com que participem desses eventos. Porque às vezes você está desenvolvendo um jogo que pode ser a solução de uma grande empresa, de uma startup, de uma indústria. Você não sabe, né? É tecnologia, ele é transversal. Sim. Ponto. Vai passar por todo mundo. E outra coisa importante é que, no final, a gente pretende que esses estúdios que participem da trilha, eles tenham entregas. Perfeito. É e o mais eles, importante. Além das entregas, eu tenho certeza que vão nascer projetos dali. Com certeza. Tá? Agora, a gente entende que isso, a gente não tem como assumir esse compromisso, mas da nossa parte, a gente já conversou sobre isso, existe um objetivo de conseguirmos levar o Sebrae Paraná
e Jogos do Paraná para dentro de grandes eventos a circuito nacional e mundial. Como é que isso funciona na cabeça de vocês assim? Hoje, para você ter ideia, já existem editais para levar jogos que são clientes Sebrae, né? Que no caso vão ser esses novos participantes da trilha, para irem para Gamescom Alemanha, por exemplo. Vão ser selecionados 20. Então, assim, já está acontecendo. Vai ser agora em setembro o evento, e agosto ou setembro. Então, existe essa força. Esse ano teve mais de 6 caravanas de todo o país levando estúdios e desenvolvedores para o Gamescom Latam. Então, o Sebrae faz esse tipo de movimentação, a gente tem essa expertise, a gente consegue fazer essas conexões, a gente pode, sim, fazer muita coisa com os Jogos do Paraná. Eu já tinha comentado com você que eu gostaria de levar algumas empresas, né, alguns estúdios, para Gamescom Latam. Aí você falou, vamos primeiro para lá, vamos olhar melhor e daí vamos fazer a trilha e depois a gente seleciona. Porque a gente não tem como selecionar hoje, mas o ano que vem a gente já pode selecionar. Com certeza. E a gente já pode, a gente subsidia a passagem, o ingresso, ou a gente subsidia o hotel, a gente faz um bem bolado que a coisa vai acontecer. Porque eu sei que o desenvolvedor, o estúdio que é pequeno, ele às vezes vende a janta para almoçar. Sim. Né? Mas eu sei que o Sebrae tem a possibilidade de poder apoiar. A gente tem esse nível de apoio. Então, a gente tem muita coisa que vai acontecer. O Sebrae Nacional engaja muito. Tem o nosso coordenador nacional, que é o Eude, é um cara muito bacana. Ele está muito do lado do Paraná. Ele está querendo que a gente cresça e se desenvolva e apareça. Eu converso muito com ele, cada 15 dias a gente tem uma reunião, então é muito legal de a gente poder trazer isso, sabe? Sim. O que você trouxe, como é que a gente pode fazer? Já tem desenhado. Ah, que legal. Isso já existe um desenho. Agora a gente tem que operacionalizar, mas para operacionalizar eu preciso dos estúdios formalizados. Isso. Eu não posso só levar PF, porque a gente trabalha com empresas. Então é nesse momento que a trilha vem para ajudar. Exatamente. Esse é o ponto. Assim, formalizar, se regularizar, Perfeito. Entender planilha financeira, Perfeito. Entender que o imposto existe, que ele não pode deixar de lado. E o mais importante para você que está em casa assistindo, não sei se vocês pegaram aqui, olha só, participando da trilha, você vai ser preparado para, quem sabe, participar desses editais do Sebrae e em pouco tempo você está apresentando seu jogo num evento lá na Alemanha. Imagina essa galera indo lá para a Alemanha, para a Colônia. Você está entendendo? Então, assim, existe a possibilidade, né? Para você, só de forma comparativa e expositiva, a gente faz todo ano por Web Summit Lisboa. Todo ano vai 20 startups para lá. E das 20, 10 expõem. Pô, que é coisa melhor do que expor? Maravilhoso. Sabe? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, a gente tem esse poder. A gente, nesse sentido de poder trazer essas conexões. Então, mas precisa estar preparado. A gente não pode pôr qualquer um lá. Exatamente. Isso que é o mais interessante. Então, se você está afim de melhorar o seu pitch, de se regularizar, entender como é que funciona, vem com a gente na trilha que vai ser muito legal. Tá. E vamos lá, Gustavo. O Sebrae, gente, ele vai subsidiar boa parte da trilha, ele vai sediar a trilha, vai ceder profissionais também, mas a gente entende que, assim, o custo desses profissionais, ele existe. A gente não tem o interesse também de só pedir favor, a gente quer fomentar o mercado. Então, assim, todo mundo que está entrando na trilha quer muito que ela aconteça, Com certeza. mas essas pessoas têm as suas carreiras, têm as suas profissões, e é claro que para você que está assistindo, participar da trilha vai ter um custo. Perfeito. E eu não diria custo, eu diria investimento. Perfeito. Você tem um investimento. Hoje, a gente conseguiu conversar com o Sebrae para chegar num valor que a gente considera baixo por praticamente 6 meses de treinamento. Trabalho. Né? Um semestre aí. Semestre de ralação. De ralação. Com profissionais gigantescos. Então, hoje, a trilha ela vai custar por estúdio, né? Isso. R$ 1.990. Perfeito. E isso, para o cara que está em casa assistindo, isso pode ser pago como?
Pode ser pago no boleto, no cartão, parcelado em 10 vezes, é muito tranquilo. A gente consegue trabalhar dessa maneira. É bem tranquilo. A gente tem a questão do subsídio, então isso não vai pagar quase nada do custo que a gente está trazendo. A gente sabe bem, a gente Sim. conversou muito bem, mas a gente quer trazer benefício para quem está participando. Acho que esse que é o principal. Tá, que legal. Então, assim, 1990, o Isso, cara tem um estúdio, faz a trilha. Tá, perfeito. nesses 1990, só vai uma pessoa do estúdio? Não. Daí não. 2 pessoas. Duas 2 pessoas. pessoas. Até 2 pessoas do estúdio podem participar. Acho que é importante para ter a troca, né? Acho que é nesse momento que vai a pessoa que é o responsável do estúdio e vai o desenvolvedor, que às vezes não são os mesmos, né? Com certeza. Então, assim, acho que é interessante porque tem alguns workshops que é mais interessante para um e menos para outro. Então, acho que fazer esse match entre 2 pessoas é muito importante para depois ter essa liga. E aí tem aquela questão, né? Às vezes você tá aí com o seu estúdio, você é um cara que só programa e o Isso. seu sócio aí, o seu parceiro, a pessoa que trabalha com você, é muito boa com planilha, é muito boa com finanças, e aquilo ali não vai entrar na sua cabeça. E aí é interessante que vocês acompanhem esse conteúdo junto, ou que eu costumo dizer assim, poxa, se o cara é bom naquilo, ele pode se tornar melhor naquilo, e o Perfeito. outro ele dá uma aprendida ali Exato. para levar para frente. Porque ele vai saber da dificuldade de cada um. Porque, como você falou, às vezes um é só o desenvolvedor e o outro é só o da planilha e o que vende. E às vezes não entende a dor um do outro. E ali ele vai entender a dor E vai trocar essa e experiência. vai trocar experiência. Outra coisa, a gente está falando da AC Jogos Paraná. Legal. Quem for associado da AC Jogos Paraná Bacana. também vai ter um desconto. Tem um desconto, sim. Então, os associados, ou quem se associar, né, a AC Jogos, vai ter R$400 de desconto, vai ficar em 1.590. Então, pessoal, são poucas vagas, o valor é 1.990 para quem não é associado, para quem se associar a AC Jogos é 1.590 e parcelado, tudo certinho, da mesma maneira que eu já tinha explicado. Então, aproveitem, não são muitas vagas, a ideia é que a gente efetivamente ponha poucos estúdios para ser um negócio menor e com mais qualidade. Então, olha só, pessoal, a gente ajudou a estruturar isso, o Gustavo está batendo nessa questão de que são poucas vagas, porque nós receberemos apenas 10 estúdios. Ou seja, essas mentorias serão para no máximo 20 pessoas. Então, dentro daquela sala, todos os mentores, eles vão ter muito acesso, proximidade com vocês, justamente para a gente garantir a entrega. Qualidade, sempre. Diferente, eu quando fiz faculdade era 80 alunos na Imagine, turma. Então, assim, o professor não consegue dar atenção para você todo não mundo. consegue. Você vai para casa com dúvida. Sim. E a ideia é que você não saia com dúvida. Agora, falando dos players de fora, né, a gente vai ter a Sam Plus, que é de Ponta Grossa, que vai trazer um treinamento. A gente vai ter a do Brasil, Central de Dublagem, com Sim. o Bruno Sangregório, que vai trazer a importância da localização de jogos, Legal. isso tanto para português quanto para inglês. Importantíssimo. Porque eu fiz uma oficina com o Bruno recentemente e ele estava falando sobre isso, né? Tem muita gente que deixa para se preocupar com a localização lá no final e aí gasta dobrado. Sim. Então, acho que dar esse preparo também é importante, porque assim, toda a economia, principalmente para quem está começando, ela pode se tornar lucro. Perfeito. Tá? Tudo aquilo que você deixa de gastar, né? É isso aí. Tá se tornando lucro também. Então, tudo isso foi preparado para que o estúdio ele consiga funcionar de forma autônoma. Perfeito. Autônoma, regularizada, com as contas pagas, acho que é assim que funciona, né? A gente não pode não ter a formalização, né? A gente conversou aqui muito sobre isso, que em geral é muito informal. E às vezes quando algum estúdio de fora, ou até um estúdio aqui do Brasil, bate na porta do desenvolvedor de jogo, eu quero comprar, eu quero que você desenvolva para mim. Exatamente. O cara sai correndo e não sabe para onde ir. Então talvez se preparar, dar 2 passos para trás, olhar se eu estou regularizado ou não, né? Acho que esse é o importante, porque depois que a coisa pega e você trouxe muito, nossa, o pessoal vem às vezes assim,
Nossa, tem um estúdio do exterior querendo que eu venda meu jogo, ou que, né, que publique meu jogo, e eu não tenho CNPJ, não tenho conta empresarial. Como é que eu faço para receber um invoice dos Estados Unidos, da China, do Japão? Como é que eu faço? Não tem ideia. Não tem ideia. Não tem ideia. Então, acho que é o momento de se preparar, né? Estamos fazendo esse primeiro. A ideia é que a gente faça isso recorrentemente, e com certeza sim. A gente vai trocar o pneu do carro, o carro em movimento, se for necessário. Isso é um Sim. fato, né? Mas eu quero o apoio de vocês, que a gente está fazendo isso com muito carinho. Obviamente, esses 10 estúdios que participarem esse ano que vem, a gente vai preparar uma jornada um pouco mais avançada, obviamente, para a gente não perder a mão e a gente acompanhar isso ano a ano. Esse é o mais importante. E uma coisa que eu tô preparando aqui para a próxima, olha, eu já dando spoiler, né? É pegar um dos estúdios ali como o modelo e trazer para falar sobre a experiência da trilha para quem estiver fazendo a trilha. Isso, para mim, é a virada de jogo. A gente sempre traz, a gente tem alguns programas no Sebrae de empresa de tecnologia que a gente sempre puxa o empresário do ano anterior para falar qual que foi a experiência. Se foi boa, se foi ruim, o que pode melhorar, o que foi muito bom, qual que foi a conexão. Então, assim, o Sebrae, efetivamente, ele é muito bom de conexão, ele é muito bom de gestão de caixa, gestão, né, propriamente dita, planejamento de negócio. A C Jogos vai entrar com a parte totalmente técnica, vai trazer os caras os melhores do Paraná de mercado, alguns fora do Paraná, inclusive. Então, essa dobradinha vai ser muito legal. Galera, então você que acompanhou até aqui, eu tenho certeza, ouvir esses dois caras falando até agora é porque você tem muito interesse. Então, clica, adquira a sua vaga, garanta o seu estúdio nessa trilha. Você pode nos ajudar, assim, com esse projeto pioneiro e o mais importante, nós queremos ajudar você. São apenas 10 vagas, então não perca essa oportunidade. Eu falo muito sobre isso no slogan da Game Escola. Juntos, nós vamos construir o futuro e nós precisamos de vocês para construir esse futuro. Gustavo, obrigado. Obrigado, André. Foi muito legal participar desse podcast. Eu acho que jogar essa sementinha aí no meio do mato aí, vamos ver o que vai sair. Acho que tem muita coisa boa para vir. Beleza. Galera, vejo vocês na trilha então. Um abraço, pessoal. Espero vocês lá.